Vamos falar sobre o fundo do poço do Carl? Eu sei que desde o começo da série a gente tem a época do White Boy Carl, como a era de ouro do Carl, mas vocês já pensaram no quanto isso trouxe de consequência pra vida dele? E pra própria cabeça dele? Bom, desde o começo da série a gente sabe que o Carl tem algumas tendências violentas e por se considerar meio burro, como ele mesmo diz, ele escolhe a vida do crime porque é bem mais fácil, mesmo não sabendo matemática básica pra vender droga pra um traficante. Nisso ele recebe uma missão de levar heroína pra Michigan e usa o Chuck como burro de carga e vocês já sabem o que acontece. Ele é preso no reformatório, mas ele sai um ano depois com o amigo que ele fez lá, o Nick, que ele abriga, e o Nick inclusive foi preso porque ele matou o próprio pai porque o pai era um drogado e tinha vendido a bicicleta favorita da infância do Nick. E assim, a amizade deles é muito boa, é muito fofa. Com o dinheiro do crime, o Nick compra uma bicicleta nova que nem a que ele tinha na infância, só que é roubada. Nisso ele quer ir atrás do culpado, mas o Carl fala pra ele deixar pra lá. Só que um tempo depois o Carl segue o Nick e descobre que quem tinha roubado a bicicleta dele era uma criança e que o Nick tinha matado ela com um martelo. O Carl até entra dentro da casa e vê a mãe segurando o corpo da criança sem vida, gritando e chorando, e o Nick fala: "Eu já chamei a polícia, então acho melhor você ir embora daqui." E eu sinto que isso aqui foi onde começou o fundo do poço do Carl e ele ficou completamente traumatizado. Bom, ele decide que ele vai sair da vida do crime, só que nisso um dos traficantes vai na casa dele, dá uma coronhada nele com uma arma e fala que não é assim, que o crime é pra sempre. Nisso ele pede pro Frank ficar no lugar dele por um tempo e ele começa a ficar maluco por segurança. Ele bota arame farpado na casa, faz rota de fuga, até que a Fiona encontra ele e ele finalmente desabafa e fala que ele não aguenta mais, que ele quer sair dessa vida, porque ele sente que se ele continuar, ele vai ver cada vez mais morte, que nem ele viu a dessa criança que o amigo dele acabou matando. E assim, ele fala isso a ponto de chorar, dá pra ver que ele tá desesperado. E a gente nunca tinha visto o Carl assim, sentindo tanta coisa. O Sean vai com ele, né, falar com os traficantes, eles conseguem tirar o Carl dessa, mesmo que ele tenha que dar as roupas e o carro dele. Eles voltam pra casa, a Fiona tá cuidando do filho do Sean, só que aí tem aquela ocasião de que o filho dele acha uma das armas do Carl. E o Sean surta e fala um monte de coisa ruim sobre o Carl. Tem até uma cena da Fiona e do Carl procurando armas pela casa, porque ele também tinha escondido como segurança. E eu sinto que assim como tudo que acontece em Shameless, isso é muito esquecido, porque no episódio seguinte o Carl já tá normal, sem as trancinhas, sem essa atitude, e namorando com a Dominique, tudo isso é esquecido, mesmo que eu sinta que o White Boy Carl ainda vive dentro dele. E quem sabe, na cabeça do Carl, a única saída pra essa pobreza da família dele era pelo crime, até porque viviam falando que ele era burro, sem contar que foi com esse dinheiro do crime que ele conseguiu salvar e comprar a casa dos Gallaghers. E eu acho que inclusive o próximo fundo do poço do Carl é quando ele vira CLT e ele surta. Tem um vídeo aqui na playlist sobre isso, se vocês quiserem ver. E se quiserem o fundo do poço de outro personagem, é só me pedir. Seja aqui embaixo, no grupo de Shameless que a gente tem lá, no Telegram que tem o link na minha bio. É isso. Tchau!